Eu quero que você abra suas Bíblias no Salmo 112. E eu vou falar hoje, irmãos, sobre alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Salmo 112. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Jesus é o segredo. Salmos 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias, nem seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Pedimos agora a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Quando eu era jovem, existia um movimento chamado Jovem Guarda. E tinha as músicas da Jovem Guarda. Era a guerra do Larirarai com Iê-Iê-Iê. Iê-Iê-Iê era a Jovem Guarda e o Larirarai era os sertanejos raízes. E tinha uma música que era mais ou menos assim: triste, eu serei sempre triste, porque não existe quem me faça entender. Aí depois vem a hora que fala assim: só que tristeza tão grande, que inferno constante há no meu coração. Irmãos, olha o que a gente declarava. Irmãos, e hoje isso aqui é uma música limpinha perto das que tem hoje em dia. Mas olha, não existe nada que vai tirar a tristeza da minha vida. O meu coração vive no inferno constante. E a gente tem aprendido de que a palavra tem poder. Hoje tem as músicas de sofrência que eles falam, né? É música para trazer sofrimento, irmãos. Nós temos que cantar música que limpa a nossa alma, como essas que foram cantadas aqui. E não música de sofrência, irmãos. Músicas que a gente declara que eu tenho uma tristeza tão grande que não existe nada que vai tirar essa tristeza do meu coração. Como é que eu vou cantar uma música dessa? E a gente cantava e fazia sucesso, né? E a gente achava a coisa mais linda e chorava, né? Ninguém vai me entender. Mas hoje mudou as coisas, irmãos. Hoje a gente canta assim: a felicidade eu encontrei. Como é que é? Mas como é que começa? A felicidade eu encontrei quando um dia Cristo achei. Como é que é a música? Eu esqueci a melodia, não é? Hoje eu tenho paz, tenho alegria, tenho muito amor e vida eterna.
Porque nem o mundo inteiro com sua riqueza pode comprar a beleza da felicidade de Jesus. É isso que nós queremos pregar essa noite, irmãos. Alegria, alegria. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem felicidade. E como é que a gente sabe se uma pessoa está em paz, se uma pessoa está alegre e se uma pessoa está feliz? A Bíblia fala que o coração alegre, o que acontece? Aformoseia o rosto. A pessoa feliz, ela tem o cantinho da boca virado para cima assim. O triste, para baixo. Amargo. Triste fica assim, ó. Cara feia. E hoje em dia, irmãos, a gente está louvando ao Senhor com a cara feia. Eu te amo, Jesus. Com essa cara? Alguma coisa está errada. Normalmente, quando vamos declarar o amor, a gente vai com sorriso. Você, quando está namorando e você vai encontrar com a sua namorada naquela saudade, você não chega lá e fala assim: que saudade de você, né, velho? Eu estava com a saudade de você, viu? Pelo amor. Não, não é assim não. Primeira coisa, você abre um sorriso. O sorriso é o cartão de visita. Por isso que a pastora hoje na ministração fala assim: eu quero ver a igreja sorrindo. É o mesmo espírito. Eu tinha preparado, escrito isso aqui para falar. Você pega e fala na frente, porque é um espírito que conduz o culto, irmãos. Então, nós temos que entender o que é a felicidade. Vamos ver. De acordo com o dicionário, a felicidade, preste atenção, é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Então, felicidade, irmãos, é uma transformação na nossa mente, no nosso corpo, de que o sofrimento e a inquietação vai transformar numa alegria intensa. Transformando. Isso é felicidade. Porque se você for procurar, irmãos, você acha motivo para estar triste. É só você procurar que você acha. A Bíblia fala: quem procura, acha. Você é casado, se você for querer procurar defeito da sua mulher, você vai achar. Mas não procura, porque se você procurar, você vai achar. Se você for procurar defeito no seu marido, você vai achar. Mas não procura, deixa quieto. Procura as virtudes para você se alegrar. Não, a minha esposa tem. E outro dia ela falou: ai, bem, eu sou tão falha nesse aspecto. Eu falo: graças a Deus, bem, porque se você fosse correta nesse aspecto aí, você seria perfeito, você ia ser arrebatado e eu ia ficar sozinho aqui. Então, eu louvo a Deus porque você tem alguns defeitinhos ainda. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Então, irmãos, veja bem, continuando no dicionário, diz assim: a felicidade tem ainda o significado de um bem-estar espiritual ou paz interior. Então, a felicidade é um bem-estar do espírito. E eu sempre digo, irmãos, não existe nada que atinja o nosso espírito a não ser Deus. Felicidade não se encontra numa esquina. Felicidade não se encontra no lazer. Felicidade é um estado de espírito. E no espírito só Deus pode mexer, por isso eu digo: é. Felicidade é Jesus de Nazaré. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Você tem livre-arbítrio. Você faz o que quer. Você fala o que quer, o que quiser. Fique à vontade. Deus dá essa liberdade para nós.
Você semeia a semente que você quiser, mas o fruto não é você que escolhe. O fruto é daquela semente que você plantou. Então, a Bíblia diz que é muito feliz o homem que teme a Deus e tem prazer nas Escrituras. A gente vê muitas pessoas hoje em dia se queixando de infelicidade, reclamando de tudo e de todos. Tudo acontece comigo, parece o Chaves, né? O Chaves fala isso? Tudo acontece comigo, tudo dá errado comigo, ai, nada dá certo, eu não acerto uma. Barnabé falava, não miroco uma, né? Por que será? A Bíblia diz que é feliz o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pergunto eu, querido irmão, querida irmã, você que está em casa nos assistindo, qual é o nível de 0 a 10 de prazer que você tem na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada? Prazer é algo que nos dá satisfação. Prazer é algo que proporciona realmente assim um bem-estar agradável, uma sensação gostosa. Como é gostoso, né? Por exemplo, quem gosta de comer um pudim de leite condensado, né? Só de você olhar, a boca já saliva, enche de água. Aí, quando você pega aquele pedacinho, está exatamente naquela textura que você gosta. Você fecha até o zoinho, né? Que coisa boa, proporciona um bem-estar, um prazer. E aí você fala, vou comer um pedacinho. Aí você fala, vou comer mais um pedacinho. Eu tenho um netinho que vai lá em casa, que se a gente bobear, ele come o dia inteiro. Não deixa para ninguém, não quer nem saber. Ele devora o pudim. Eu não sei com quem ele aprendeu não. E se tem o último pedacinho, ele já puxa logo no potinho dele, antes que alguém pegue na frente, porque ele quer aquele pedaço de pudim. Por que ele faz isso? Porque ele não gosta do pudim? Porque ele ama aquele pudim. Ele tem prazer em comer o pudim. Irmãos, é esse tipo de sensação que nós temos que ter com a palavra. Você está vendo que está ali, fala, eu quero. Nós fomos lá passear, né, Celso? E tinha aqueles pudim lá, né? Oh, Jesus, que delícia. E aí a gente estava almoçando e eu via que o pudim estava, todo mundo se servindo lá, e eu estava comendo aqui de olho no pudim lá, né? Com a vontade de já levantar e garantir a sobremesa. E aí daqui a pouco acabava o último pedaço, eles vinham e traziam um outro pudinzão, colocava lá, falava, graças a Deus. Reabastecer o pudinzão lá, né? Ficava tranquilo, está à minha disposição. Irmãos, o pudim espiritual está à sua disposição. Mas será que você tem prazer? Tem gente que lê a Bíblia por obrigação. Eu li bastante a Bíblia essa semana porque eu vou ter que trazer a palavra domingo que vem, então eu precisei. Irmãos, a Bíblia não é para ler por precisão, a gente tem que se deleitar. Feliz é o homem que medita nesta palavra dia e noite, que tem prazer nesta palavra. De 0 a 10, qual é o prazer que você tem em meditar na palavra de Deus? Eu daria uns 5. A mesma nota que você der para você, no prazer que você tem, na alegria em amar esta palavra, é a nota que você vai ter proporcional à alegria que você vai ter na sua vida. Está escrito aqui. Como é feliz o homem que tem ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Esse tem que ser o nosso posicionamento se você quiser ser verdadeiramente uma pessoa feliz.
Eu vejo pessoas que falam, aceitei Jesus já há tantos anos, mas é uma tristeza a minha vida. Como assim? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Você tem Jesus, você tem alegria, você tem felicidade. Se você tem Jesus verdadeiramente, às vezes o inimigo engana e a gente pensa que tem. A prova dos 9 para ver se você tem ou não vai ser no arrebatamento. Se você ficar é porque você não tinha. Aí Jesus volta, você fica aqui, viu que as pessoas foram arrebatadas, fala, é por isso que eu não era feliz. Eu não tinha Jesus, eu fiquei no arrebatamento. E agora que você vai ver que é tristeza, depois que Jesus voltar. Então, irmãos, nós precisamos começar a ver. Mas eu não gosto. Está na hora de a gente começar a aprender a gostar. Certa ocasião, teve uma irmã da igreja que precisou fazer uma cirurgia e deixar as crianças lá em casa. E as crianças ficaram lá. E a menininha, na hora de tomar o café, falou assim, eu não gosto de queijo. Eu não gosto de queijo. Mas você já comeu queijo? Não, eu não gosto. Come o queijo. Não, não gosto de queijo. Não gosto de queijo. Criança, você já experimentou queijo? Não, eu não gosto. Eu não estou perguntando se você gosta ou se você não gosta. Eu estou perguntando se você já experimentou. Não gosto de queijo. Peguei uma fatia de queijo, mussarela, fiz um rolinho. Eu falei, dá uma mordida nele. Não gosto. Dá uma mordida. Aí ela pegou com aquela má vontade, né? Eu quero mais um pedacinho. Irmãos, porque eu fiz isso? Levei o maior prejuízo com queijo depois. No outro dia queria comer só queijo, irmão, não queria nem pão. Mas você não falou que não gostava? Não gosta, sabe por quê? Porque não experimentou. Sabe por que muitas vezes a gente não tem prazer na lei do Senhor, irmãos? Porque a gente não experimentou o verdadeiro poder dele na nossa vida. Porque quando você experimentar realmente o efeito que essa palavra faz na nossa vida, irmãos, a gente vai ter sede e fome dessa justiça e vai começar a ler a Bíblia e meditar, e você vai começar a memorizar os versículos onde quer que você estiver. É isso que Deus quer, irmãos, é isso que Ele promete aqui na sua palavra. Não adianta você ficar cantando música de sofrência, e é uma tristeza a minha vida, e nada, o meu coração é um inferno, que não é não, irmão, seu coração é um céu. Cante que a felicidade eu encontrei desde que Cristo eu achei, pronto, acabou. Porque Jesus é a verdadeira felicidade. Nosso comportamento tem que ser esse, nós temos que amar. Amar, eu sempre digo, é uma opção. Você opta por amar. Você quando conhece uma pessoa, está solteiro, claro. Aí você vê a moça, e ela é linda e formosa. Aí você fala assim, eu quero casar com essa. Eu e minha esposa, foi isso que aconteceu. Quando eu vi esta menina na igreja, linda, sobressaía sobre todas. Fiquei só olhando nela. Só olhava nela. Fiquei olhando. O culto inteiro. Nem pergunta o que o pastor pregou, irmão, que não sei uma palavra. Mas eu fui embora com o rostinho dela na minha cara, na minha cabeça. Fui com aquela carinha, aquele corpinho, violão lindo. Falei, vou casar com essa menina. Eu optei por isso. Vou casar. Eu volto nessa igreja. Essa igreja é uma bênção. Voltei para a igreja, irmãos. Voltei para a igreja, mas o objetivo meu era ela. Vou sentar perto dessa moça. Aí fiquei lá dando uma de esquerda assim. Jovem é tudo meio xarope, né? Quer ser os gostosos, mas é tudo meio xarope. Aí fiquei lá esperando ela entrar. E daqui a pouco ela entrou e sentou, e eu já do lado dela. Glória a Deus, aleluia. O mais espiritual. Tudo fingimento, irmãos. Estava de olho nela. Aleluia, Jesus. Daqui a pouco ela, glória a Deus. Olhei, aliança na mão. Falei, uxa. Aliança na mão direita. Falei, é noiva. Ela é noiva. Meu Deus, eu estou encantado com uma moça noiva.
Aí conversa vai, conversa vem. O namorado dela tinha prometido que em 3 meses casaria o noivo dela. Falei, como assim, Senhor? Falei, ah, não. Agora nós temos que travar uma batalha. Porque essa moça, o Senhor mandou para mim, Deus. Ninguém pode pegar. Ela é minha. E eu comecei a orar. E todos os impedimentos, irmãos, a gente teve que vencer. E a história é longa, hein? Dá uma novela, um longa-metragem maravilhoso. Fui ameaçado de morte, um monte de rolo. O cara queria bater em mim. Eu era fraquinho, magrinho. O outro noivo dela era grandão, fortão, né? E eu magrelinho, né? E ele falou que ia bater em mim. Os irmãos da igreja, eu ia para a igreja de ônibus. Os irmãos da igreja iam me escoltando até o ponto do ônibus para eu pegar o ônibus embora, porque ele queria bater em mim. Ai, Jesus. Quando você opta por uma coisa, não existe barreiras. Não existe barreiras. Não há quem impede você quando você põe uma coisa na cabeça. É quando uma pessoa, quando quer usar droga, não adianta você ficar falando, não usa, não usa. Se ela quer, irmão, ela vai usar. É verdade ou não é? A pessoa quando quer trair o marido ou a mulher, se ela quer, ela vai trair. Não tem barreiras. Então, irmãos, opte por amar a palavra de Deus. Opte por servir a esse Deus, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa por mim e por você, é Jesus. É o único que pode mexer no nosso espírito e tirar todo o sentimento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor, de insônia, de confusão e colocar aqui paz, alegria e uma felicidade incomparável. Mas a palavra de Deus está dizendo que você tem que ter prazer. Mas eu não tenho, pastor, não leio nada, quanto mais Bíblia que eu não entendo. Opte por ter prazer. Fala, eu vou ter prazer nessa leitura dessa palavra aqui e vou começar a ler até ela me proporcionar prazer. E uma coisa eu digo, ela vai proporcionar prazer para você. É como a menininha que não gostava de queijo. Depois, acabou com o queijo lá em casa. Eu ia comprar mais queijo, ela comia tudo queijo. Opte por amar esta palavra. Está escrito aqui. Segunda coisa que nós temos que fazer, no versículo 2, diz que a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Irmãos, nós temos que ser misericordioso, compassivo e justo. É uma condição para você ser feliz absolutamente. Íntegro, está escrito aqui, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. O compassivo é a pessoa que demonstra compaixão. O justo, a pessoa que é íntegra, que é reta, correta, honesta, que não aceita ter benefícios ou ganhar qualquer tipo de rendimento ilegal, prejudicando alguém. Não dorme de noite depois, né? Porque aquela coisa vem na cabeça, puxa, prejudiquei alguém, eu me beneficiei, mas a pessoa foi prejudicada. Aí o que acontece com a alegria? Vai saindo. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser íntegros, misericordioso, ter misericórdia das pessoas que precisam, ser compassivo, usar de compaixão e ser íntegro, porque aí, mesmo que venham as trevas, a luz brilhará nas trevas. Trevas é sinônimo de tristeza. Imagine você nas trevas. Feche seus olhos bem fechados e tenta colocar uma fita silver tape em volta dos seus olhos e ficar um dia desse jeito para você ver que tristeza que é. Mas quando você abre os olhos e vê a luz é uma bênção. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas até para aquele que de repente se depara com as trevas, se agir desta maneira, a luz brilhará. Olha que maravilha. E terceira e última coisa, feliz é o homem, versículo 5,
que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Versículo 9: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre e o seu poder será exaltado em honra. Nós temos que aprender, irmãos, a ser generosos. O que acontece muitas vezes, o egoísmo não deixa. A gente pensa na gente. É verdade ou não é? A gente pensa na gente. E o resto, cada um que se cuide da vida. Cada um que cuide da sua vida. A gente nunca pensa. Você vê uma pessoa caída no chão, certa ocasião Jesus falou que você tem que amar o próximo. E perguntaram, mas qual é o meu próximo? E ele contou uma parábola dizendo assim: olha, se você, existia uma pessoa que estava indo e de repente ele foi assaltado e levaram tudo que ele tinha e bateram muito nele, deixaram ele quase à morte. E o primeiro que passou por ele foi um sacerdote. Nos dias de hoje seria um líder religioso, um padre, um pastor, um bispo, um apóstolo. E quando olhou, falou assim: esse aí deve ter feito alguma coisa de errado, está pagando o preço, larga ele aí. Julgou, condenou e não fez nada. Passou o segundo, um levita, um músico, o guitarrista, o baterista, o tecladista. Fez a mesma coisa, passou de largo. Ixi, bebeu demais, olha lá, estou fora. Aí de repente passou um samaritano que era inimigo. Judeu e samaritano não se dava bem, era inimigo. E aí ele viu, e a Bíblia falou que ele ficou movido de compaixão, foi lá, limpou as feridas, cuidou, colocou em cima do seu cavalo, levou até uma hospedaria, internou ele e falou assim: olha, na volta, se ficar mais do que isso que eu já gastei, pode falar comigo que eu pago. Quantas vezes a gente vê pessoas necessitadas, precisando, e a gente passa de largo? Jesus perguntou: quem foi o próximo daquela pessoa? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? O inimigo. O inimigo. É como se um corintiano tivesse sido assaltado e tivesse lá ensanguentado e fosse socorrido por um palmeirense, né? O palmeirense ia lá e acabar de pisar no pescoço, né? Mas aí o palmeirense vai lá e fala: pô, é um ser humano como eu, que é isso? Não, vamos ajudar, o cara é ser humano. Então, irmãos, sabe por que muitas vezes nós não temos paz nem alegria? Porque a gente não vive, a gente não age conforme a Bíblia diz. Que nós temos que ser compassivos, misericordiosos e generosos com as pessoas. Quantas pessoas a gente conhece que muitas vezes estão realmente passando necessidade? Está certo que tem uns forgados às vezes que folgam, né? Sempre tem um, mas você sabendo da real necessidade, por que não ajudar? A gente não ajuda, a gente fecha o coração, coração de pedra. E se fosse nós? E se fosse eu que tivesse sido assaltado, estivesse jogado na beira da sarjeta, será que eu queria que todos passassem de largo e fizessem julgamento? E as pessoas julgam mesmo. A última vez que eu fui na praia, eu fui andar de escuna com a minha família e passamos mal. A primeira foi a Gisela. Sentiu mal, vomitou, fez uma lambança lascada lá. Aí foi na sequência a Grace e não sei quem mais, e eu. Mas, irmãos, eu passei muito mal. Aí ele parou a escuna, falaram assim: desce na água que melhora, porque balançava muito, né? Aí eu desci, irmãos, com o colete salva-vida, e continuava vomitando, irmão, e aquele vômito ficava assim, e pegava na minha cara. E eu fiquei tão mal, irmãos, tão mal, e a Gi e a Graça vomitando lá em cima e eu lá embaixo. Aí o capitão, comandante, sei lá, o cara que pilota lá aquele negócio, falou: não, precisamos chamar o resgate. Chamou o resgate. Aí vem aquele botinho inflável, jogou eu, pegou assim como se fosse um mortão, que eu já estava largado,
A Graça e a Gi dentro do bote e a Manu que junto. Ah, quero ir com a minha mãe. Tá bom, então vamos. Irmãos, eu não sei se era pior ficar naquela escuna ou ir no bote. Porque o bote pulava tanto. E parece que não chegava nunca à praia. E ele acelerou, aquele negócio inflável, parece um barquinho, mas tem um motor forte lá atrás e é muito leve, né? Então ele pulava, fazia assim, pum, pum, e eu morrendo, e aquele negócio lá, e aí chegou na praia, a Graça e a Gi estavam um pouquinho melhor, elas foram andando, sentaram naquela muretinha que tem lá, mas eu não estava em condição. Eu estava muito ruim. Aí eu caí na areia onde a água bate e volta ali. Fiquei com a cara enfiada na areia. Tudo rodava, irmãos. Demorou 3 dias para voltar no normal. Tudo rodava. E eu não podia. Aí o rapaz falou assim: quer que chame o SAMU para levar você para o hospital? Eu falei: não, fica tranquilo, já vai passar. E aí eu estava lá, com o olho fechado, aberto, não sei qual que era pior. Tudo rodava. E aí os jovens passavam no lado. Aí, tiozão, bebeu todas, hein? E ia embora. Ninguém chegou lá e falou: amigo, você quer uma força, quer uma ajuda? Não. Mas julgamento, falar que eu estava embriagado, ouvi um monte, irmão. É assim que acontece. A gente julga sem saber a real necessidade. É isso que impede a nossa felicidade. A gente julga os irmãos. Você olha a cara para o irmão da igreja e fala: nossa, aquele irmão é muito... Irmãos, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. É isso que impede a nossa alegria, é isso que impede a nossa felicidade. A Bíblia fala: você quer ser feliz verdadeiramente? Seja compassivo, seja misericordioso, tenha compaixão daqueles que precisam e sejam íntegros e honestos. Que desonestidade, irmãos, eu poder comprar 2 lanches e saber que tem alguém do meu lado que está morrendo de fome, não tem um lanche e não comprar um lanche para ele. E é isso que acontece muitas vezes. Quando as pessoas chegam, está certo que tem os exploradores também. Tem os exploradores. Eu fui comer uma sopa aqui no RVM esses dias, chegou o cara lá e falou assim: ô tiozão, eu tenho cara de tiozão, né? Eu estou indo para Mococa, minha mulher está grávida, cara, e está faltando R$14. Você não me ajuda? Peguei minha carteira, eu tinha só 12. Aí eu dei 12 para ele. Aí o Silvio estava junto, aí o Silvio pegou mais 5 e deu. Ô, Deus abençoe, você fez uma bondade muito grande, né? Beleza. Passou uma semana, ele falou: e o ônibus de Mococa está saindo daqui 15 minutos, está encostando aqui, eu preciso ir. Era depois do culto, a gente ia lá tomar uma sopa. Passou uma semana, a gente voltou no RVM e está lá o mesmo cara, ele não sai de lá, e o dono do posto tocando ele: eu já não falei para você não pedir dinheiro mais aqui, rapaz. Aí levou meus 12, quase que eu vou lá pegar os 12 de volta, né? Então, contando a história, essas histórias são... Eu tenho muitas histórias, se eu quisesse contar aqui, de pessoas que me levaram no bico e levaram meu dinheiro, contando histórias dramáticas que eu fiquei sensibilizado. Então tem os exploradores em cima disso, mas a gente tem que ver realmente a real necessidade da pessoa e ser compassivo, misericordioso e usar de liberalidade para ajudar o nosso próximo, porque hoje eu estou bem, você não está, mas o mundo vira a situação e amanhã você vai estar bem e eu não estou, e se eu não te ajudar hoje, amanhã você não vai me ajudar, porque tudo que eu semeio eu vou colher. Está entendendo como é que é o negócio ou não? Então, irmãos, esta é a receita para nós sermos felizes, para nós termos alegria. Aí mesmo que estamos passando por momentos de trevas e turbulência, a verdadeira alegria só tem aquele que tem Cristo no coração, não vai ser roubada por causa disso. Porque a gente sabe que aquele momento é um momento passageiro, eu vou dormir amanhã, eu vou acordar bom. As pessoas buscam por uma paz, os países querem fazer um acordo de paz, para que não tenham guerra e não joguem bomba mais um em cima do outro. Mas, irmãos, eles não querem usar de misericórdia, nem de compaixão, nem de generosidade um com o outro. Esta é a receita. Se você fizer isso,
O versículo 2 diz o seguinte: os seus descendentes serão poderosos na terra, e vocês serão uma geração abençoada de homens íntegros. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Ninguém quer um filho na bandidagem ou na miséria. A gente quer os nossos filhos prósperos, a gente quer os nossos filhos homens íntegros e honestos, temendo ao Senhor. Como é que eu vou ter este privilégio e esta regalia se eu agir desta maneira que eu acabei de falar para vocês aqui agora? Amém, irmãos? No versículo 3 diz que haverá grande riqueza na sua casa, e a justiça sua durará para todo sempre. Versículo 6: e o justo jamais será abalado, e para sempre se lembrarão dele. Irmãos, quem está com Deus tem uma alegria que não vai ser abalado jamais. Se você continuar, o versículo 7 diz assim: não temerás más notícias, mas o seu coração estará firme e confiante no Senhor. Muitas más notícias muitas vezes abalam a nossa vida. É verdade ou não é? A gente fala: ah, não, eu tiro de letra e tal, até acontecer com você. Até acontecer com você. Mas a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor verdadeiramente, aquele que ama Deus verdadeiramente, aquele que é misericordioso, compassivo e tem compaixão com os outros e ajuda verdadeiramente as pessoas que precisam, esta pessoa não vai temer más notícias, mas o seu coração estará firme e confiante no Senhor. Você vai ter uma fé forte e inabalável, porque Cristo Jesus habita dentro do seu coração. Vou só dar uma ideia. Eu nunca passei por uma experiência dessa de perder e enterrar um filho, mas eu acho que deve ser a pior dor que o ser humano pode passar na face da terra. É verdade ou não é? Você não consegue visualizar o seu filho morto dentro de um caixão. É verdade ou não? E você enterrando ele sabendo que nunca mais vai vir. Será que existe notícia pior para a gente receber do que essa? A Bíblia fala que a gente não vai temer notícias ruins. Mas lá no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do 18, diz assim: enquanto ele estava ainda falando, chegou um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio e desceu e o atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou, e todos morreram. Todos. E eu fui o único que escapei para vir contar para você. Todos os seus filhos morreram. Olha que notícia, irmãos, que ele recebeu. Já deve ser horrível. Imagine todos. Todos os seus filhos morreram. A Bíblia diz, versículo 20, que ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, a roupa, raspou a cabeça, se prostrou com o rosto em terra, adorando ao Senhor, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Às vezes, a gente se julga o super crentão. Eu sou crente, cheio do Espírito Santo. Eu falo 3 tipos de línguas estranhas. Eu interpreto. Eu tenho todos os dons. Mas qual será que seria a nossa atitude se recebêssemos uma notícia dessa? Todos os seus filhos morreram. A Bíblia diz que Jó, ao ouvir isso, adorou a Deus e disse: eu nasci nu, eu vou voltar nu, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo Jó não pecou. Irmãos, essa é a diferença daquela pessoa que tem a verdadeira alegria e a felicidade em Cristo Jesus.
é uma pessoa inabalável. Não diz que ele não ficou triste. Claro que ele ficou triste, porque Deus nos dotou de sentimentos. Uma pessoa receber uma notícia que um filho partiu, morreu de acidente, qualquer coisa, não sei, e falar que não ficou triste porque sou crente, é fria e insensível. Nós temos a sensibilidade, mas ele não pecou, ficou triste. Mas ele adorou o Senhor, falou: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo que aconteceu com ele, em nenhum instante ele pecou e nem condenou, e nem culpou a Deus. Irmãos, esta é realmente a postura, a conduta e os benefícios daquele que tem Jesus no coração. A gente começa a estudar e analisar a Bíblia, irmãos. A gente vê as promessas que a gente quer, a gente leva muito na brincadeira, sabe? A gente leva muito na barra da brincadeira. E a gente tem que levar com mais seriedade. Não sou contra brincar. Se tem alguém que é brincalhão nessa igreja, eu sou o primeiro, o número 1. Gosto de brincar. Gosto de uma brincadeira. Só quem convive comigo que sabe como eu gosto de uma brincadeira. E brinco mesmo. Mas tem hora que a gente tem que falar sério, irmãos. Tem hora que é seriedade. E quando se trata da nossa salvação, é uma coisa muito séria. E quando se trata da nossa vida espiritual, é uma coisa muito séria. Porque as pessoas hoje que dizem ter Jesus vivem depressivas, angustiadas, tristes e sem paz. Porque está faltando alguma coisa. A gente não ama a Deus, a gente não tem prazer na lei do Senhor, a gente não ama o próximo. E aí a gente quer receber a recompensa? Não, não vai. Nós temos que estar firmes nessa palavra. Para terminar a mensagem, Jesus falou que em tudo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Nós vivemos numa constante guerra. A guerra espiritual não é contra a carne e sangue, mas são contra os principados e potestades nos ares. O inimigo é sujo. O inimigo, ele é covarde, não respeita regras na luta que nós temos. E é invisível, irmãos, a gente não vê. Muitas vezes ele usa a vida da esposa ou do marido, às vezes dos filhos. Ele vem e tenta entrar, se der uma brecha ele entra. Sabia disso não? Ele usa a vida da mulher, ele usa a vida do marido, ele usa a vida dos filhos, dos pais, seja lá de quem for. Dá uma brecha, ele entra e ele usa. Mas para terminar a mensagem, no versículo 8 diz que o nosso coração estará seguro e não vamos ter medo de nada no final. E nós veremos a derrota dos nossos adversários. Versículo 10: o inimigo vê e fica irado, arranja os dentes e se definha. O desejo dos ímpios se frustrará. No fim, irmãos, o inimigo é que vai ranger os dentes, porque ele fala assim: eu armei tudo aquilo para roubar a paz e a alegria desse cidadão, desta cidadã, deste irmão, desta irmã, e eu não consegui. Aí ele vai se morder de raiva, porque ele não vai conseguir, se você permitir que Jesus entre dentro da tua vida e for realmente o teu Salvador, o Senhor da tua vida. Se você amar a Deus verdadeiramente, se você tiver prazer e meditar nesta palavra maravilhosa, se você amar o teu próximo como você ama a si mesmo, você vai ver o seu inimigo se definhando e se mordendo de raiva, porque você vai triunfar e vai ser vencedor no final, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então está na hora da gente fazer uma autoanálise. Pastor, só Deus mesmo, sabe, pastor? Minha vida não é fácil, pastor. É uma tristeza, é uma angústia. Ora, pastor, não vai resolver orar se você não abrir o seu coração e não começar a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. A igreja inteira, o mundo inteiro pode orar, que não vai resolver o problema se você não tomar uma atitude. Você tem um livre-arbítrio, você tem que optar por amar a Deus e ter prazer em meditar nestas palavras aqui.
nos mandamentos do Senhor. Você tem que optar em amar o seu próximo e ser generoso para com ele. Está escrito aqui. Ninguém gosta, irmãos, ninguém gosta. A minha filha Gisela trabalhou no hospital lá, ela trocava os velhos que usavam fralda. Que coisa mais triste que existe, que terrível. Eu falava, nossa filha, como é que você aguenta? Eu falava, tadinho deles, né? Tão bonitinhos, velhinhos, eu gosto de cuidar deles, dar banhinho, troca as fraldas. Um dia ela falou assim, eu estava trocando velhinho em pé assim, ele fez bem o número 2 em cima dos meus pés. Eu falei, credo. Falei, não é para mim não, né? Mas amanhã nós vamos ser velhinhos, irmãos. E a gente vai precisar de pessoas para cuidar de nós. Se a gente não for generoso com quem precisa, se você não semear isso, você não vai colher. Não vai colher. Você tem que ter prazer, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. É isso que acontece. Então, a gente só vê o egoísmo ao nosso lado. Eu quero para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. O resto não estou nem aí, ó. Cada um que se cuide. Aí sabe o que acontece? Aquele egoísmo vai fazendo com que Deus vai se afastando da nossa vida, e é Deus se afastando da nossa vida, a tristeza vai invadindo o nosso coração, a angústia, a dor, a opressão, a depressão. E é o que a gente vê hoje em dia. Quando olha na cara dos irmãos que estão na igreja, assim, aleluia, aleluia. A gente canta, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Servi ao Senhor com alegria. Se você está aqui servindo ao Senhor, você tem que servir com alegria, com felicidade. Eu louvo a Deus pela equipe que está vindo aqui, fazer a limpeza aqui. Estão tudo carrancudo ou estão tudo com alegria? Tudo alegre, cantando, é assim que tem que ser. Dor na coluna, mas alegre, feliz, é assim, irmãos. Servir ao Senhor com alegria, por quê? Porque a alegria e a felicidade que Deus dá para nós é uma coisa que ninguém arranca. Ninguém arranca, nem as circunstâncias, nem as más notícias. Vê-se quando Jó recebeu a pior de todas as notícias, eu acho que era 6 filhos, se não me falha a memória, que ele tinha. Todos seus filhos morreram. Senhor Deus, Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor, Deus sabe o que faz, e em tudo ele não pecou e nunca culpou Deus. A gente gosta muito de culpar Deus, né? Oh Deus, por que isso comigo, Senhor? Por que Deus? O Senhor permitiu que eu caísse e ralasse o joelho? Meu, caiu, ralou o joelho, passa meio lado, acabou no outro dia, está sarado, isso aí não é nada. Coisinhas insignificantes, a gente está questionando Deus. Jó perdeu 6 filhos e não culpou Deus e nem pecou, mas ao contrário, ele louvou e adorou o Senhor. Por isso que ele tinha uma paz inabalável e uma alegria que ninguém conseguiria arrancar. E é essa alegria que eu quero que vocês tenham, em nome de Jesus. Você quer? Quem quer, fica em pé, então eu vou orar por você. Aleluia, Jesus. Salmo 112, lembre-se, depende de você. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E nós vamos encerrar o culto. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra maravilhosa, que nos ensina com tamanha clareza o modo em que devemos viver. Muito obrigado, Jesus, por esse culto. Muito obrigado, Senhor, pela ministração dos louvores. Muito obrigado pela manifestação do teu Espírito Santo no meio do teu povo. Eu te louvo, Senhor, porque aqui nesta igreja o Senhor escolheu um povo alegre, um povo feliz, um povo que sabe realmente o que é ter a verdadeira e a real felicidade nos seus corações. Quanto àqueles que ainda não sabem, ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando na vida e nos corações. Aquelas pessoas que estão nos vendo pelo YouTube neste momento, que o Senhor possa estar alcançando eles agora em nome de Jesus Cristo, tocando mais profundo do seu coração, e que possamos ler
e reler quantas vezes for preciso o Salmo 112 e entender que ali tem as funções, os desígnios, aquilo que nós temos que fazer para ser uma pessoa verdadeiramente feliz e alegre, e a recompensa que nós vamos ter. Por isso eu abençoo a cada pessoa que chegou aqui nessa noite. Receba agora do altar dos céus a tua bênção, a unção de alegria, a unção de felicidade, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a cada pessoa que está assistindo também pela internet, pelo YouTube. Receba aí onde você estiver, na sua casa, num quarto de hotel, onde quer que você esteja, esta alegria e esta paz que só Jesus tem para dar. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração por este culto abençoado e por esta palavra que o Senhor falou de uma maneira tão gostosa nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.